Meu vegetarianismo ele foi instintivo. Desde criança, meus pais, minha mãe estava aqui comigo hoje, meus pais, eles sempre tiveram fazenda, sempre tive muito contato com os animais. Sim. E sempre foi uma relação muito amiga. E teve um dia que eu vi matarem um animal e aquele animal virou a carne do meu prato. E aí foi quando eu falei, não. E foi uma grande... Minha mãe sempre foi muito sincera. Não, a carne que você come é aquele bicho que está ali, ó. Aquele que você cuidou, que você fez carinho, que você pegou o filhote, colocou na sua cama para dormir com você, ele é a salsicha que você come, ele é a carne que você come. Então, a partir daí, segundo a minha família, eu tinha 4 anos de idade, 3, 4 anos de idade, eu parei, eu não comia, não aceitava nenhuma carne. Nossa. Nenhuma carne. Aí eu fui vegetariana durante toda a minha adolescência, daí eu resolvi me tornar, fazer faculdade de nutrição para estudar sobre alimentação. Sim. E aí quando eu comecei a estudar sobre esporte, que é uma coisa que eu gosto muito, eu entrei num paradigma muito grande, isso há 20 anos atrás, quando eu estava estudando, de que todo mundo falava que eu precisava comer carne por causa das proteínas. Sim. Eu não tinha informações, eu não tinha o que eu tenho hoje de informações. Então naquela época eu voltei a comer peito de frango e comer peixe, porque eu precisava de proteínas, porque proteínas. Você achava Mas isso? porque o mundo me convenceu dessa forma. Mas nunca foi uma coisa que eu aceitei para mim mesma. Eu voltei a estudar sobre vegetarianismo e depois de alguns anos eu falei, eu não preciso disso. E eu voltei a ser vegetariana. Sim. Foi daí que eu assumi uma postura muito mais vegetariana, já com mais conhecimento, já como profissional da área. Sim. E assumi e comecei a falar seriamente sobre o vegetarianismo. E aí, de uns anos pra cá, eu comecei a entender que o vegetarianismo não fazia sentido se não fosse veganismo. E eu consumia bastante laticínios, porque minha família é italiana, eu sempre gostei de comer queijo. E pra mim, eu vivia naquele conto de fadas de que a vaquinha estava lá e que tudo bem tirar o leite dela. Quando eu fui estudar pecuária, porque tem coisas que você não quer nem ver, né? E eu acho que tinha coisa que eu não queria ver. Sim. E até, para eu ter um discurso muito mais coeso com aquilo que eu quero para o mundo, para que eu pudesse ser prova viva daquilo que eu quero para o mundo. Então, vai fazer 3 anos que eu cortei todos os alimentos de origem animal e me tornei vegana. Sim. E hoje assumi uma postura também profissional com relação ao veganismo. Hoje nas minhas redes sociais eu debato o veganismo, eu mostro o quanto é legal o veganismo, o quanto você pode ser saudável, você pode fazer esporte, você pode ter um corpo bacana, porque muitas pessoas pensam, se eu parar de comer bicho, comer carne, eu vou ficar flácida. Então eu tento provar ao contrário, mostrar que eu tenho vitalidade e falar isso de uma forma muito técnica também. A gente vai organizar o primeiro Plant-Based Conference Brasil, exclusivamente para médicos e nutricionistas, trazendo palestrantes internacionais para o Brasil para defender a alimentação plant-based vegana, mostrar os caminhos da proteção de doenças crônicas através do veganismo. Então se tornou uma coisa tornou uma razão na minha vida e é o meu grande centro de atenções na minha profissão e na minha vida pessoal hoje. E por isso hoje eu sou diretora do Departamento de Saúde e Nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira, que é a principal ONG de vegetarianismo, que a gente organiza todos os congressos da área. E temos várias frentes de trabalho para divulgar o veganismo, como uma campanha Segunda Sem Carne, que é uma delas. Tá? Então eu entendi que fazer parte da sociedade vegetariana traria visibilidade, eu conseguiria auxiliar a sociedade a trazer mais visibilidade para o veganismo no Brasil. E o único arrependimento da minha vida é não ter me tornado vegana antes. Sim. Que hoje a gente tem muito mais conhecimento do que a gente tinha alguns anos atrás, né? Sim. E eu acho que a única coisa que eu falo é de não ter feito isso Como antes. foi a mudança na sua saúde quando você virou uma vegana? Olha, de forma geral, eu sempre tive uma ótima saúde, sempre tive muito bem, porque eu sempre fui vegetariana. Sim. Assim, sempre, mesmo nas épocas que eu comi carne, eu comia muito pouca. Entendi. Porque eu comia peito de frango desfiado, porque eu não queria entender que aquilo era carne, eu me enganava. E comia peixe, assim, sem pele, sem olho, sem cara, né? Só pra... E isso não era meu dia a dia. Então, eu sempre tive uma saúde boa, porém, eu vi drasticamente meus marcadores inflamatórios reduzirem, diminuírem mais ainda quando eu deixei de comer laticínios, que era uma coisa que eu comia todos os dias. Meu colesterol despencou, e já era baixo, despencou, e eu emagreci, diminui o percentual de gordura, porque eu passei a consumir muito menos gorduras saturadas, né? Então eu tenho uma vitalidade muito maior, minha digestão é melhor,
meu intestino funciona melhor, então eu só tenho pontos positivos de ter tirado. E eu nunca tive nenhum tipo de alergia alimentar ao leite, nem intolerância à lactose, nada. Teoricamente eu me dava bem. Sim. Mesmo assim, foi muito nítida essa mudança em vitalidade. Por exemplo, eu fui numa festa infantil domingo e eu comi só batata frita, o que não é nada saudável e não é o que eu queria comer. Só que eu estava numa festa que só tinha coisas com alimentos de origem animal. Eu mostrei. Porém, eu estava lá convicta da minha razão, do mundo, do que eu sou, e não é por conta das dificuldades que eu vou deixar aquilo que é meu propósito de lado. Sim. Eu cheguei na minha casa, fiz uma salada linda, preparei uma mesa só para mim e comi meu almoço lindo, maravilhoso. E não passei fome, não fiquei desnutrida, porque um dia, numa festa de pessoas onívoras, eu não tinha o que comer. Então é mostrar que existem dificuldades, só que é simples, só que você consegue superá-las com muita praticidade, com muita tranquilidade. E é fácil.